Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Vamos começar aqui nosso encontro no finalzinho de domingo, né? Acho que domingo é um bom dia sempre pra gente aprender meditação e fechar, né? Um pouco mais centrado para começar a semana, apesar de não ter mais tanta diferença, né? A gente sai em casa, na segunda a gente vai acordar e estar em casa, mas a gente vai trabalhar e tudo mais. Bom, então só pra gente recapitular rapidamente como que a gente vem conduzindo esses encontros. Então esses encontros, eles são baseados no livro de Introdução à Meditação Cristã, que eu já falei para vocês. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Six Week Introductory Course, que é um livro do Lawrence Freeman, que é o nosso hoje diretor espiritual, né? Olha lá, o pessoal tá entrando. Boa noite, pessoal. Ó, o Coutinho tá aí. Já tem. O pessoal tá legal. Bom estar com vocês aí nesse finalzinho de domingo. Bom, então seguindo aqui, o que é importante? Acho que quem não participou de nenhum encontro ainda, quem não participou em nenhum dos domingos, vale a pena dar uma olhada no canal do YouTube, no Encontro 1, porque o Encontro 1 ele é o mais importante para quem nunca meditou, porque lá nós temos nós temos as orientações práticas de meditação, então vale a pena dar uma olhadinha lá. E lá também está o Encontro 2. Então, só para vocês entenderem, esse curso introdutório de meditação cristã, ele é composto aí por 6 semanas. Né? A primeira semana nós falamos o que é a meditação cristã. Depois, semana passada, nós falamos um pouquinho sobre John Main, que é quem recapitulou, quem recuperou a meditação dentro da tradição cristã. Hoje nós vamos falar das raízes da nossa tradição. Então a gente vai mais só um minutinho, tem que deixar aberto por causa do sinal. Então hoje nós vamos um pouco mais para trás ainda, lá para os padres do deserto, para entender como que a meditação que nós hoje fazemos, essa meditação cristã, ela tem sim raízes dentro do cristianismo, né? Não é algo que é modismo, porque como a meditação cresceu muito nos últimos anos, então também isso dá espaço para técnicas, ferramentas que foram desenvolvidas há pouco tempo e que entraram um pouco dentro do conceito mais de modismo mesmo, né? Mas a meditação cristã, ela vem eu vou passar aqui as datas para vocês vão ver que é lá bem atrás. Boa noite, oi, pessoal que está dando oi aí. Então, hoje nós vamos falar disso. No encontro do domingo que vem, nós vamos falar sobre a roda da oração, que são as diversas formas de oração que existe dentro do cristianismo e como que a gente pode, dentro da nossa vida de oração, a gente integrar todas essas para a gente ter uma prática espiritual mais consistente, uma prática espiritual mais profunda, né? Para ter o equilíbrio entre ação e contemplação. Né? Ninguém está falando para nós sermos puramente contemplativos e também não é uma espiritualidade tão rica se a gente for só do lado da ação. A gente tem que equilibrar esses dois lados, né? A gente precisa olhar para dentro e olhar para fora o tempo todo, né? Essa dialética para que a nossa prática ela seja mais orientada com os nossos valores, com a nossa essência e com a presença de Cristo, né? Depois no outro encontro é deixar o eu para trás, que também é super importante, né, no processo meditativo. E a gente fecha esse curso com os frutos da meditação,
que aí nós vamos falar, assim, os frutos, dentro da dimensão dos frutos do Espírito Santo. Não só os frutos ou os benefícios da meditação enquanto uma prática física, né? Como, por exemplo, a gente sabe que existe dentro de mindfulness, né? Uma série de benefícios, sim, comprovados cientificamente. Então, quem faz meditação cristã, é óbvio que tem todos os benefícios de mindfulness, por exemplo, mas Don Lawrence, ele explica, né? Até no último retiro que ele deu, ele fala, mindfulness vai até um ponto, né, dessa nossa dimensão contemplativa. E algumas pessoas, elas sentem falta de dar um passo mais profundo, que aí entra a nossa relação, né, com Cristo, com essa dimensão contemplativa, tá? E então, essa é a estrutura que nós vamos seguir aqui com o nosso programa. Espera que minha filha trouxe a São Francisco. Obrigada. Essa é a estrutura que nós vamos seguir com o nosso programa, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí nas perguntas. Às vezes eu vou falar alguns pontos e a dúvida vai passar, vocês perguntem de novo, tá bom? Mas, importante, quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, que está lá no link da bio, do Taina Coaching, vale a pena entrar, porque lá eu coloco áudio de meditação, que algumas pessoas pedem, eu coloco as indicações de leitura, biografia, prece inicial, que a gente usa para meditação cristã, tá? Então, é só clicar no link da bio, do Taina Coach, né? Você vai entrar no grupo de WhatsApp. Não é um grupo que eu fico colocando um monte de mensagem, não vou ficar enchendo vocês de distrações, nada disso. A ideia do grupo é ser uma ferramenta de apoio para que você possa seguir com a prática em casa. Então, com esses áudios, trechos do John Main, do Lawrence Freeman, são trechos que a gente usa para realmente aprofundar nossa relação com a prática de meditação. Aqui perguntaram onde acho o WhatsApp, qual o número. Então, dentro do meu Instagram mesmo, esse que vocês entraram, Taina Coaching, você vai na página inicial, vai ter um link na minha biografia lá. Esse link é um convite para entrar num grupo de WhatsApp. É só clicar lá que daí você já entra direto no grupo, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre a tradição, né? Aí as raízes da tradição contemplativa dentro da meditação, tá? Então, para a gente entender um pouquinho isso, eu vou trabalhar, né, conforme o livro do Lawrence Freeman, com duas frentes. Uma são as escrituras mesmo, né, os evangelhos, porque se nós olharmos os evangelhos com uma profundidade, com atenção, nós veremos que Cristo já era um mestre contemplativo, né? Quando ele ensinou a nós como nós deveríamos rezar, ali tem uma série de falas no Evangelho de Mateus que mostram, sim, que a oração silenciosa, a oração contemplativa, ela tem raízes ali no cristianismo. A Dani chegou aí, saudade de você, Dani. A Nath também, saudade, tanta gente que estou com saudades aqui agora, né? Mas a gente, quando fica em isolamento, que a gente redescobre, não, né? Fica só mais forte o quanto nós somos seres sociais, né? Que eu sou mais... Eu não tenho problema muito com ficar em casa, né? Sou mais, vamos dizer assim, mais pro introspectivo do que o extrovertido, quando a gente vê o MBTI do Jung. Mas nessa época de isolamento, a gente vê que todo mundo precisa desses contatos, né? Do afeto. Então, que bom que a gente está junto. Saudades aí de você também. Bom, então, vamos lá. Pegando aqui o Evangelho de Mateus, principalmente se a gente pegar os capítulos 5 e 7, do 5 ao 7 ali, nós temos elementos essenciais que eles corroboram com a prática da meditação cristã. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos, algumas citações, né? Primeiro, a questão de interioridade, né? Quando a gente pega Mateus, no capítulo 6, versículo 6, ele fala, né? Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará.
Então, esse trecho já fala um pouco dessa interioridade, do desenvolvimento dessa relação com o pai mais silenciosa, né? Entra no teu quarto e fala com seu pai que está em secreto. Né? Depois, nós temos outra citação aqui que fala da importância a importância do silêncio e da fé. Né? Então, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Aqui também é um ponto de atenção que a meditação ela não precisa, ela não é algo, como posso dizer, midiático, assim, né? Por isso que até a gente fala, quando vocês forem meditar, quem está começando, medita sentado na cadeira mesmo, com as mãos apoiadas. Depois eu vou repetir aqui o processo de meditação, porque hoje a gente vive um pouco muito para essa exterioridade das coisas, então a gente vê aquelas fotos das pessoas meditando numa praia, em postura de lótus, e a gente sabe que tem muitas pessoas ainda, ou dentro desse modismo que acabou acontecendo com a meditação, muita prática que ela fica na superficialidade, né? Ela não é uma prática tão profunda ali, e às vezes é muito mais uma prática visual que você olha, né? Você fala, nossa, olha, aquela pessoa, ela parece ser super zen, ela parece ser super contemplativa, né? Nessa questão da exposição a todo tempo, aquelas figuras meditativas no Instagram, das pessoas meditando com o olho fechado num cenário lindo de natureza. E a meditação, ela é simples e ela pode ser feita, e ela deve ser feita, né, em silêncio, dentro da sua própria casa, sem nenhuma postura que é uma postura, né, de outro mundo. Não é nada disso. Ela foi feita para os mortais, né? A gente brinca que às vezes as pessoas falam, não, só monges que conseguem meditar, só pessoas que são muito calmas. Não, meditação é para todo mundo, né? Bom, mas seguindo aqui, a questão de outro ponto no Evangelho de Mateus, né? Quando a gente fala de equanimidade também, e aí tem a citação, né? Não andeis preocupados com a vossa vida, né? Eu falei aqui em um dos encontros, não lembro se foi no primeiro ou no segundo, que a meditação, ela nos ajuda a estar no momento presente, né? E que, no geral, nós temos uma tendência a olhar muito para o passado, né? Ou olhar muito para o futuro. E a nossa mente fica vagando entre esses dois tempos, entre o passado, que gera, né, para algumas pessoas até uma coisa de depressão, nostalgia, e o olhar muito para o futuro, que gera uma ansiedade. Né? Então, a meditação, se você coloca a meditação como algo dentro da sua vida mesmo, como um estilo de vida, quase assim, vamos dizer, e você começa a perceber o que você tem controle e o que você não tem controle. E a gente percebe que a gente não tem controle de muitas coisas e que é uma insanidade a gente querer ficar controlando as coisas, né? Porque tá aí, né? Por exemplo, durante essa pandemia, a gente... mamãe está aqui, eu já tinha visto, mamãe. E você tá meditando, né? Papai mandou fotos suas aí, meditando, que eu não tô acreditando. Eu falei, já que é o apocalipse aqui. Então, em relação à pandemia, voltando, desculpa pela distração familiar aqui, por exemplo, a gente pode fazer a nossa parte, né, de todos os cuidados aí dos lavar mão, álcool e tudo mais, mas a gente vê casos de pessoas que se cuidaram muito e foram infectadas, pessoas que não se cuidaram tanto. Então, assim, essa questão do controle dentro da vida, a gente vai aos poucos percebendo que a gente não tem. E é libertador também saber que, sabe aquela oração da serenidade, né? Da serenidade para saber as coisas que eu posso mudar, as que eu não posso, e discernir entre elas. A meditação ajuda muito nisso. Porque quando a gente entra para essa presença de Cristo que vive em nossos corações, que é o nosso centro, quando nós nos tornamos contemplativos, quando nós resgatamos esse templo que existe dentro da gente, isso nos dá uma segurança para ir, né, mesmo sem controle. Né? Então, se você pega a Bíblia, tem não sei quantas citações de, né, não ter mais, a questão do medo, que é algo tão presente, a gente vive a cultura do medo, né? Tudo é para nos dar medo. Se a gente
for ouvir tudo que se fala, a gente realmente fica paralisado, né? Então, a meditação, ela traz isso de você estar no presente, mas e também perceber que boa parte das coisas a gente não tem controle. E para algumas pessoas isso no começo é desesperador, mas depois ele pode se tornar libertador. Mas seguindo aqui, outro ponto que no Evangelho de Mateus ele corrobora com a meditação cristã, a gente poderia falar como mindfulness quase, que é mais buscar primeiro o reino de Deus, né, e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se existe um ensinamento dentro da meditação cristã, ele é muito voltado para isso. Foca, se for para focar em algo, a gente usa o nosso mantra, mas o foco é buscar primeiro o reino de Deus. Todo demais será dado. Às vezes a gente buscamos muito outras coisas, a gente deixa ali ele totalmente secundário nesse processo de busca, e aí a gente vê que esse processo muito não funciona, né? Não vai funcionar muito, de você colocar todas as outras coisas. Então, né, o Evangelho de Mateus fala, buscar primeiro ali o reino de Deus, depois de resto, tudo será dado, tudo será acrescentado, né? No momento presente, né, também, eu já falei para você, mas não se preocupe com o dia de amanhã, né, no Evangelho de Mateus. Acho que isso é um dos pontos mais fortes que corrobora com a meditação cristã e que nos ajuda muito. É isso, essa entrega ao momento presente. O reino é aqui e agora. O reino é depois, mas ele também existe no aqui e agora. E é aí que a gente precisa aprender a saborear, vamos dizer assim, a vida com aqui e agora. Não só projetando uma vida que vai ser vivida lá na frente, quando eu tiver algumas coisas, quando eu resolver algumas coisas na minha vida, ou numa nostalgia de que quando eu tinha tal coisa era que eu era feliz, ou era que eu tinha as coisas, né, funcionavam. Não, né? A gente precisa ser feliz no aqui agora, né? Bom, então, esses são alguns dos ensinamentos de Jesus que a gente percebe pelas Escrituras, né? E outra coisa que é muito falado dentro dos livros do Lawrence Freeman e faz parte, né, da essência da meditação cristã, é quando a gente fala de pobreza do espírito, que nós precisamos ter pobreza de espírito para ser bons meditadores, vamos dizer assim. E não é a pobreza num conceito estereotipado que nós conhecemos, né? Essa pobreza do espírito consiste também, como é citado em partes das escrituras, de deixar o eu para trás. E como isso é difícil, principalmente para nós ocidentais complexos, né? Se a gente perceber, boa parte da nossa oração ela é muito autocentrada. A gente aprendeu a rezar muitas vezes com como a gente fala, com uma religiosidade infantil, né? Uma conta corrente que a gente faz com Cristo. No sentido de, né, nesses formatos de, olha, por favor, me ajuda com isso. Se você me ajudar com isso, eu vou ficar um mês sem fazer tal coisa, ou eu vou doar algumas coisas, e essa relação, né, a palavra feia é interesseira, mas é uma religiosidade, não deixa de ser infantil, e é muito autocentrada, né, você me dá isso, eu te dou aquilo, e mostra o quanto a gente não conhece Deus, né? Porque Deus não precisa de nada nosso, né? Na verdade, é óbvio, somente nós precisamos e somos preenchidos aí por esse amor de Deus. E então, esse ponto de deixar o eu para trás, ele é essencial no processo meditativo, porque a nossa oração, a oração comum que muitas vezes nós fomos ensinados a rezar, é uma oração de petição que ela tem sim seu valor, né? Por isso que na Bíblia também está escrito pedis e vos será dado. Não é que isso não tem valor, tem sim valor, mas a gente precisa lembrar da onipotência, da onipresença de Deus, que Ele, com toda a sua sabedoria, Ele já sabe o que a gente precisa. A gente não precisa ficar no ouvido dele o tempo todo, Oidai, o tempo todo falando o que nós precisamos. Porque antes da gente pedir, ele já sabe o que a gente precisa. E esse é o ponto central
de quando nós falamos da pobreza do espírito, de deixar o eu para trás no processo meditativo. É nós esquecermos e tirar um pouco esse foco nas nossas necessidades, né? Porque senão se torna uma oração muito, muito autocentrada. E isso está longe de ser uma oração meditativa. Alguém perguntou como que é? É uma religião é uma religião o que mesmo? Eu perdi a palavra. Religião infantil, né? Quando a gente fala com essa questão de uma conta corrente com Deus, né? Eu faço isso, você me dá isso. Eu faço isso, você me dá isso. Parece uma criança querendo negociar com Deus. E aí não, né, realmente mostra o quanto nós somos infantis em relação à prática, né, espiritual. Bom, então, seguindo aqui, então eu já passei para vocês a questão dos trechos das escrituras, do Evangelho, por exemplo, de Mateus, que corroboram que a nossa prática meditativa, ou que é a oração, ela pode sim e deve ser silenciosa e não com tantas palavras. Deus não precisa de tantas palavras, tá? Mas eu sei, como eu já falei para muitas pessoas, a oração de petição, de você pedir coisas, expor. Parece que tem gente que só vai... eu falo isso, mas eu também carrego isso comigo. Por exemplo, eu lembro que uma vez, quando eu visitei aquela Sala dos Milagres, lá em Nossa Senhora Aparecida, e aí tem os papeizinhos, e tinha papelzinho. Eu falei, gente, mas por que eu preciso colocar tanto papelzinho, né? Deus já sabe o que eu preciso, já sabe por que eu tô aqui. Mas parece que se você documenta e coloca lá, você se sente mais segura, né? Mas isso é uma certa infantilidade. A Dani colocou aqui, seria acessar a partícula de Deus em nós na hora da meditação? Exatamente isso, Dani. Eu vou até falar aqui alguns trechos. Na visão da meditação cristã, o Espírito Santo, ele habita em nós, e quando nós nos tornamos silenciosos, o Espírito Santo, que faz parte da Trindade, ele está vivo em nós, e aí nós vivemos essa presença de Deus que já está em nós, né? A gente não precisa ficar... sabe aquela coisa de Santo Agostinho, né? Que eu procurei fora, estava dentro, já estava ali. Só que estava tudo muito conturbado, muito barulhento por tantas distrações da vida moderna. É acender a centelha divina que existe dentro de nós. É isso que a meditação faz. Ela coloca esse fogo, que muitas vezes está baixinho, está meio apagado. Ela faz esse fogo esquentar, vamos dizer assim. Bom, então, além de Mateus, na teologia, quando a gente pega a carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo fala, né, que como cristãos nós sabemos que o Cristo ressuscitado, ele habita, né, nos nossos corações, e que Cristo também enviou seu Espírito, o Espírito Santo, para habitar em cada um de nós, né, que cada um de nós carrega essa centelha. E quando nós pegamos Romanos, no capítulo 8, ele diz que nós não sabemos rezar como convém, né? Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inefáveis. Então é isso, né? Cristo, obviamente, com a sua sabedoria, ele nos conhece tão bem, né? Como filhos aí. E é isso, às vezes a gente não sabe como rezar, mas o Espírito Santo, ele habita em nós, e se nós deixarmos o Espírito Santo ter a força dele e ter esse espaço dele dentro de nós, isso já é o suficiente. Isso já é Obrigada, Clarinha. Clarinha está trazendo tudo. Ela trouxe o São Francisco, agora ela trouxe a Nossa Senhora Aparecida. Então, isso já como posso dizer? Nos aquece nesse amor de Cristo, né? Então, eu já falei aqui para vocês de Romanos, né, São Paulo, na Carta aos Romanos, e ele fala, né, que John May fala que quando nós meditamos, nós permitimos que a nossa prece, ela seja uma só prece junto com o Espírito Santo que reza em nós. E aí nós nos juntamos a essa prece do Espírito Santo que nos leva, por meio de Cristo, até o Pai. Então é onde esse mistério da Trindade, ele é contemplado dentro do mistério contemplativo, né? O Espírito Santo, ele nos revela esse amor entre Pai e Filho, né? Entre Cristo e Deus.
e que nós aí vivemos isso quando ficamos atentos a esse espírito. E aí o que o John Main dizia também, que na meditação o foco não é em mim, e muito menos na minha prece, mas é na prece que Jesus, na prece de Jesus, né, que nós estamos ali junto com o Espírito Santo. Então, a meditação ela é uma prática que não é autocentrada, né? Nós não ficamos nos 20 minutos de meditação pedindo coisas, não ficamos nos 20 minutos de meditação falando sobre nossas necessidades, olhando para dentro, percebendo o que nós precisamos, não. E por que existe até o mantra? Porque nós, se ficarmos ali 20 minutos em silêncio, a gente não dá conta de ficar 20 minutos em silêncio. A gente vai começar a pedir coisas, a gente vai começar a imaginar coisas, até e aí, algumas pessoas elas se sabotam ou elas têm uma falsa imagem da meditação, porque nos 20 minutos elas falam, não, mas eu imaginei coisas sagradas, ou eu vi a imagem de Cristo, eu vi a imagem, mas isso é a nossa mente imaginativa, né? E aí não é o foco da meditação. Eu lembro que uma vez eu estava eu antes de casar, eu coordenava um grupo de meditação na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Madalena, em São Paulo. E teve um encontro que veio uma meditadora nova e ela meditou, e no final da meditação nós tínhamos um tempo ali de partilha, e ela falou que ela tinha gostado muito da meditação porque ela tinha visto a figura de Cristo, achando que isso era o ápice da meditação. E na verdade não, a meditação não é para nós usarmos esse lado imaginativo da mente. Eu vou falar sobre os tipos de oração e a gente vai entender, porque a meditação, ela é apofática, né, que a gente chama, ela é uma oração sem palavras e sem imaginação. Por isso que é tão importante a gente usar um mantra, porque senão a gente vai cair nas palavras, a gente vai cair na nossa mente imaginativa, que é a prece que a gente chama de catafática, que é a prece, a oração que quando a gente usa todas as nossas funções da mente. Né? Então, a ideia não a gente não imagina nada durante a meditação e a gente não fica com uma série de palavras, a gente usa o mantra, que é uma palavra única. Por isso que a meditação ela é simples, porque ela é uma oração de uma única palavra. E para muitos ocidentais isso é extremamente difícil, porque por que eu vou ficar 20 minutos falando uma única palavra? Né? Parece que aquilo não vale a pena, ou parece que aquilo não funciona, né? E não, por isso que a meditação você tem que se entregar para esse processo, e a experiência é o maior professor. John Main sempre dizia isso, lá nesse prima fala isso. Vocês podem ler o que for, diversos livros sobre meditação. Enquanto vocês não colocarem na prática do dia a dia de vocês 2 meditações de 20 minutos, de manhã e à noite, e viverem isso por um tempo, que daí vocês vão perceber na prática, né? na experiência, o que é meditar e o que é viver em estado contemplativo. Aí sim vocês vão começar a entender, né? E é Maranata a palavra que nós usamos. Depois eu vou resgatar aqui para quem nunca entrou aqui nos encontros, tá? A Ellen está perguntando aqui, a meditação auxilia ou ajuda a lembrar dos sonhos? Não, eu acho que não. Eu não tenho uma resposta assim, vamos dizer, empírica da psicologia. Se você pega Jung, que trabalha muito com sonhos, né, e faz parte do processo terapêutico junguiano, o resgate dos sonhos. Tem algumas técnicas meditativas, mas não a meditação cristã, que eles falam até que você consegue induzir o sonho, né, com o que você quer sonhar. Eu esqueci o nome tem um livro sobre isso, depois, Ellen, posso te passar. Não veio aqui na mente. Mas a meditação cristã, não tem essa coisa de auxiliar nos sonhos, não, tá bom? Bom, então, na meditação cristã, a gente não fica preocupado com a minha prece, mas com a prece que é o Espírito Santo rezando dentro da gente. A gente deixa esse espaço que ele reza por nós, já que a gente não sabe como rezar. Então, também a meditação é um processo de humildade, de você entender que a gente, muitas coisas vêm da graça, e é isso, às vezes a gente não sabe muito como rezar. Então, nesses momentos que você não sabe como rezar, você já não sabe mais como pedir, medita. Uma meditação é você abrir espaço para o Espírito Santo rezar por você,
e conectar nessa trindade de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ela se torna viva dentro da gente. Oração, oração apofática, que é a oração sem palavras ou sem imaginação, diferente da catafática, que é uma oração com todas as operações mentais. Bom, até aqui tudo certo. Trouxe aqui Romanos, Mateus, para falar um pouquinho para vocês a base, vamos dizer assim, teológica, base, né, nas escrituras, que corroboram, né, para esse processo meditativo cristão, da meditação cristã. Agora eu vou entrar nas raízes da meditação, que são os padres do deserto lá do século IV. Semana passada nós falamos sobre São Bento, e aí também, né, todos os ensinamentos, mas antes de São Bento até se, vamos dizer assim, espelhou ou bebeu das águas dos padres do deserto, e aí nós temos como figura mais forte que nós usamos dentro da meditação cristã é João Cassiano, tá? Com as suas conferências. Se vocês lerem as conferências de João Cassiano, não são livros fáceis de achar, porque são livros muito específicos, mas João Cassiano falava dessa oração de uma única palavra. Tá? E eu vou resgatar aqui com vocês alguns pontos. Então, os padres do deserto, né, lá no século IV, eles se estabeleceram nos desertos ali do Egito e eles alternavam a vida entre vida de solidão e vida de comunidade, né? E eles tinham essa prática da solidão, do silêncio, da simplicidade, era um modo de vida desses padres do deserto. Isso para eles era algo natural e a prece os acompanhavam no deserto, né? E eles viam essa questão do deixar o eu para trás, ou o desapego do ego, como algo essencial aí dentro da prática de oração deles, tá? E eles ensinavam esse deixar o eu para trás para seguir Jesus. E quando nós encontramos Jesus, é um processo muito simbiótico, assim, o autoconhecimento com o conhecimento de Deus. A gente não consegue nos conhecer por completo enquanto nós não conhecermos Deus. E nós também não conseguimos conhecer Deus enquanto nós não nos aprofundarmos em quem nós somos. Então, é uma relação, uma dialética que uma alimenta ali a outra, né? Os padres do deserto, o objetivo deles era essa pobreza do espírito, e que eles viviam muitas vezes em pequenos grupos, às vezes dentro de cavernas, dentro de cabanas, longe da distração das distrações urbanas. Então, por isso que hoje também é tão desafiador nós nos tornarmos meditativos. Porque imagina, os padres do deserto, eles nem tinham Instagram, eles não tinham Facebook, eles não tinham esse bolo de coisas midiáticas que nos distraem o tempo todo. E se para eles já eram difícil, e já naquela época eles falavam em distração, imagina hoje, né? Hoje nós somos muito distraídos porque nossa mente é bombardeada por tudo que é estímulo que tem aí. Então, por isso que a prática meditativa hoje, ela é tão, ou até, vamos dizer assim, mais importante para nós do que era naquele tempo. Porque a gente vive com a mente distraída, né? Como eu falei lá atrás, na mente macaco, tá? Então, aqui só trazendo, deixa eu ver se eu pulei alguma parte que eu precisava falar para vocês. E nessa fase também dos padres do deserto, os próprios padres do deserto, eles eram seus psicólogos, vamos dizer assim. Porque quando eles começaram a ficar em solidão no deserto, eles percebiam o que a gente chama dos demônios interiores. Eles começaram a observar a mente e ver o quanto a mente ela era perturbada, assim, em termos de pensamento, de distrações, e eles começaram, por conta, né, a saber lidar com esses demônios interiores e com essas distrações. Então, eles mesmos eram, vamos dizer assim, os próprios psicólogos, né? E aí, o que se falava era de uma oração que era a oração do coração, que era essa oração essencial. Eles tinham muito a questão da salmodia, né, da leitura de salmos, que era uma prática comum, e até hoje, né, nos mosteiros beneditinos, a leitura de salmos é algo super forte,
né, dentro da prática. E só que eles começaram a eles perceberam que eles não era só o que estava escrito, né? Não era a leitura. Aliás, existe também um ponto interessante que a gente fala dentro da meditação cristã, que é a gula espiritual. Né? Às vezes a gente acha que quanto mais nós lermos sobre meditação, quanto mais nós lermos sobre as coisas, mais espirituais nós nos tornamos. E muitas vezes acontece o inverso. A gente lê demais, a gente se torna complexo demais e a gente perde a pobreza do espírito. A gente perde essa coisa essencial. A gente fica distraído com tanto conhecimento. Né? Então, a gula espiritual é um dos, vamos dizer assim, um dos pecados. Se tem algum livro que você indica dos Padres do Deserto, eu passo no grupo do WhatsApp para vocês os livros. Tem um livro que a gente usa, que é um livro lá do século XIV, só que ele é um livro, chama, alguns de vocês acho que devem conhecer esse aqui, ó. É A Nuvem do Não Saber, que ele é um livro, ele é um texto místico, né, cristão, e ele foi, a gente não sabe exatamente quem o escreveu. Aqui tem a história dele, de como foi escrito, para até vocês terem essa curiosidade. É um autor anônimo do século XIV. E aqui tem muita coisa que corrobora com a meditação cristã, e tem outros livros, as conferências de João Cassiano, o Anselmo Grum tem alguns livros sobre Padre do Deserto também, que vale a pena. Eu passo para vocês depois do grupo. Só estou cuidando do tempo aqui, que eu estou vendo que são 8h40. A gente provavelmente só vai fazer a prece e cada um vai meditar na sua casa, fora da live, tá? Só para eu passar mais aqui os pontos que eu quero falar com vocês. O Coutinho falou aqui, é muito profundo, mas de fácil entendimento. Esse livro, A Nuvem do Não Saber, é um livro, ele é pequenininho, curtinho, mas ele é profundo em relação à qualidade dos textos que ele traz ali, né? Bom, então, João Cassiano, que é um das referências das raízes aí da tradição cristã contemplativa, ele, só para vocês terem ideia, ele nasceu provavelmente ali em 360 depois de Cristo, e morreu 430 ali. Nasceu ali na Romênia e morreu na França. E aos 20 anos ele viajou junto com um amigo dele, o Germano, pelos desertos lá do Egito. E aí ele encontrou os mestres que ele estava buscando. E uma das frases que ele sempre falava, a máxima que ele criou, que a experiência é o mestre. E é isso, o João Ben vai falar, a Laura Sfirman também, que na meditação o que mais vale é a experiência, né? Quem tiver interesse, as conferências dele que trazem essa questão da oração pura, a oração de uma única palavra, que é o que a gente segue, são as conferências 9 e 10, em que ele tem um diálogo com o Abade Isaac, e lá ele fala dessa repetição de uma única palavra como um dos fundamentos da oração contemplativa cristã, né? Então ele via a humildade, a pobreza de espírito como chave para a oração, né? Por isso que também na Bíblia a gente encontra, né? Enquanto nós não formos como crianças, a gente não vai encontrar o reino dos céus. Se a gente fizer uma leitura isso no olhar da meditação cristã, a meditação cristã diz que o reino, ele é lá na frente, mas ele também é aqui e agora, né? A gente, no momento presente, a gente consegue ser inundado pelo reino de Deus, mas se nos permitirmos ser pobres em espírito, se nos permitirmos ser como crianças. E as crianças, elas têm essa pureza do coração que muitas vezes nós perdemos. E essa pureza do coração, ela é essencial para a prática meditativa, né? Bom, então ele chamava também de prece pura, que é uma prece livre de todos os pensamentos e é livre da imaginação, né? À medida que a gente entra nesse amor e nessa visão de Deus. Ele cita também a questão, né, que eu falei de Mateus: quando você rezar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e reze a seu Pai, que está lá em segredo. Essa é a essência, né, da prática contemplativa e dessa oração.
E ele fala, né, o Cassiano fala, sempre que a gente retira do nosso coração todos os ruídos de todo o pensamento, de toda a preocupação, e revelamos, aí sim nós revelamos a nossa prece, prece, como posso dizer, essa prece de coração, né? Não esquece o sino, ok? O sino tá aqui já separadinho. O que você entende por pureza de coração? O Marco, essa eu vou te responder, tá? O que eu entendo. Agora, não sei se é a definição melhor ou se é a definição teológica exata. E outra coisa, eu tô te devendo uma pergunta ainda lá de trás e eu fiquei pensando nela, quando você perguntou a dificuldade em relação ao Antigo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento ele é muito duro nas palavras, tem muita nessa questão, as palavras são pesadas mesmo, né? Você vê muita coisa, morte, sangue, e ah, sei lá, como eu posso resumir o Antigo Testamento? Ele não é leve, né? Longe disso. E aí quando você perguntou para mim sobre isso, eu lembrei muito de um conto que falam que, eu não sei se é conto, se é verdade, que é uma mãe levou um filho para um monge, eu não sei se era para Gandhi, eu não lembro certo isso, eu sei que eu tenho essa história na cabeça, para ele parar de comer açúcar. E aí ele não falou nada. E ele falou, volta daqui uma semana. E aí depois de uma semana essa mãe voltou com o menino, né, e falou para ele, para de comer açúcar. O monge só falou isso para ele, para de comer açúcar. Ele falou, nossa, mas por que você não parou? Por que você não falou isso antes, uma semana antes? Por que você já não te falou isso para a criança? E aí ele fala, não, porque eu estava naquele momento, eu comia açúcar, então como que eu posso falar? Então, Marcos, só para te... A sua inquietação com o Antigo Testamento, ela é muito próxima da minha. Então eu não posso te falar porque eu também tenho uma estranheza. O que eu te justificar do Antigo Testamento em relação a isso, de falar que quando eu leio o Antigo Testamento, ele não me causa às vezes uma coisa que é um Deus muito mais por temor do que um Deus por amor, eu ia estar trazendo uma justificativa para você para dar uma resposta, mas que ela não é o que condiz com o meu coração. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu sinto a mesma coisa que você. E uma vez eu falei com o Lawrence Freeman, quando ele fazia minha direção espiritual antes de eu me tornar oblata, e ele... E eu falei para ele isso, né, também do Antigo Testamento. Ele falou para mim, é a mesma coisa da regra de São Bento. Se a gente for ler a regra de São Bento literal, a gente não lê, ou a gente não acha ela né, um bom instrumento. E então a gente tem que contextualizar, né, isso em relação ao Antigo Testamento. Agora, a sua outra pergunta, para não fugir dela, que é a pureza do coração, o que eu entendo como pureza do coração, das leituras que eu já fiz, a pureza do coração, ela está intimamente ligada à pobreza do espírito. Nós temos um coração puro quando nos tornamos pobres em espírito. E pobre em espírito, né, novamente, não é pra gente ter essa questão estereotipada do que é pobreza, mas a pobreza do espírito é deixar o eu para trás, as distrações, e ficarmos com o essencial, que é o amor de Deus. Quando nós ficamos com o essencial, que é se permitir amar, ser amado por Deus, nós temos a pureza do coração. Esse é meu entendimento, tá bom? Bom, então vamos seguir aqui. Deixa eu ver se eu não falei algumas coisas para vocês que eram importantes. Olha o tempo, essa live só tem 1 hora, é bom porque daí eu não me estendo para vocês, porque se tivesse aberta a todo tempo, a live de hoje duraria 1 hora e meia. Então a gente tem 15 minutos para fechar esse assunto com vocês, tá bom? A gente vai meditar, como eu disse, cada um dentro do seu, da sua cela aí, da sua casa. Bom, outra coisa, deixa eu ver se eu pulei algum ponto. Não, isso que eu já falei para vocês. E aí, quando o Germano perguntou pro Abade Isaac, né, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode ter essa pobreza de espírito, né? E ele falou, você usa uma fórmula para uma prece contínua, né? É isso, o trabalho do monge é orar sem cessar. É você orar o tempo todo, né? E aí, eles falavam do trecho, né? Ó Deus, vinde ao meu auxílio, apressai-vos em me socorrer. Essa é uma fórmula, vamos dizer assim,
que ela também foi muito usada lá atrás como uma oração para a gente acalmar a mente, deixar todos os nossas preocupações, nossas distrações de lado e focar só nessa relação com Deus, né? Nessa comunhão com Deus. E aí os primeiros monges do deserto, então eles já sabiam dessa oração única, e João Cassiano falava para você ter uma fórmula, que é uma única palavra para você repetir de forma incessante, né? Alguém colocou quinoses aí? Estaria relacionado com quinose? Sim, que a pureza do coração, sim, porque quando a gente se esvazia de nós mesmos, né, assim, esse recitar continuamente uma palavra que não está ligada aos nossos pensamentos, às nossas distrações, a tudo que eu quero, a tudo que eu peço, nessa relação infantil, essa religiosidade de conta bancária, a gente se esvazia de nós mesmos, e isso tá ligado sim aqui nós no Novo Testamento, tá? Bom, que mais que eu preciso falar para vocês daqui? Só quero ver se eu não perdi nenhum ponto. Lembrando, gente, isso é sempre importante. Lawrence fala toda hora, de homem também. Não tente lutar com as distrações. Nossa mente, ela é distraída, ela aprendeu assim, né? A gente foi treinado, de certa forma, a ser sempre coisa na cabeça, sempre preocupações, a gente vive com pré-ocupações, a gente vive com pensamentos ansiosos, a gente vive com essa ansiedade de futuro, e as distrações, quando a gente começar a meditar, é algo, consequentemente, super natural. É o que eu falei, vocês vão fechar os olhos para meditar, vai começar, eu tenho um boleto para pagar, como que será, quando vai acabar essa quarentena, meu filho na escola com EAD, será que vai funcionar? Ok, tudo bem você pensar assim, porque como o Roberto Cardoso da Unifesp, que eu já falei para vocês, ele definiu até a meditação no sentido mais científico, o próprio fato de você parar, pegar o seu mantra, repetir, se distrair e voltar para o seu mantra, isso em si já é meditação, tá bom? Porque nem meditadores, né, Lawrence Freeman medita desde que ele desde de novinho. E ele fala que as distrações vêm para eles. Então não tem essa autocrítica, que isso é muito do ego. É o ego querendo tomar conta, falando que você não é um bom meditador, então nem medita. Então a distração vai vir, e ok, conforme você vai se aprofundando na prática, essa distração elas vão se tornar cada vez menos comum, né? Você vai ficar mais leve e mais centrado no seu mantra, tá bom? Bom, eu tô com o relógio aqui hoje, cortando o tempo. Alguém pode me dizer, porque na live aqui não aparece o tempo, mas no meu contador aqui faltam 12 minutos. Alguém só me confirma aí, por favor, no comentário. Ellen, me ajuda aí, que hoje minha irmã não tá aqui para ajudar com o tempo. Bom, então, outros mestres que vocês podem usar para resgatar, né? Se você pega as leituras de Mestre Carr, São João da Cruz, Thomas Merton tem muito livro que traz essa questão contemplativa. Depois eu pego, alguém me pediu mais indicação, depois eu posso passar no grupo para vocês. Eu tinha um aqui esses dias, acho que é Sementes de Contemplação, eu não lembro o nome, de Thomas Merton, que também é muito bom. E eles enfatizaram essa dimensão apofática, né? Mila, obrigada. Margarete também, obrigada. Pureza do coração tem o dia do erro. O que será que ela quer dizer? Eu tô falando ela porque é minha mãe, então eu posso falar assim. O dia do erro... Depois eu faço uma aula particular com você, mãe, e daí você me explica e eu respondo para você, tá bom? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se tem algum outro ponto que eu não falei para vocês. Então vocês entenderam a linhagem contemplativa, né? Isso que é importante, para vocês saberem que a meditação cristã não é modismo, não é algo que chegou agora, é algo que vem lá de trás, lá dos padres do deserto, João Cassiano, Abad Isaac. Depois nós tivemos aí São Bento, que depois, né, John Mann, que resgatou isso com a experiência contemplativa que ele teve lá no orfanato em Kuala Lumpur. E aí nós chegamos, né, hoje com Don Lawrence disseminando essa prática no mundo, tá bom? Bom, então acho que desse ponto, dessa linhagem, vamos dizer assim, da meditação eu falei para vocês. Eu quero citar um trechinho
de João Cassiano, da Conferência 10 dele, que ele fala o seguinte, ó. A mente, ela deve incessantemente agarrar-se ao mantra, até que, fortalecida pelo seu uso contínuo, descarta e rejeita a matéria rica e extensa de todo tipo de pensamento, e restringe-se à pobreza do verso único. Os que praticam essa pobreza chegam com facilidade à primeira das bem-aventuranças. Daí ele cita, bem-aventurados são os pobres do espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, entende como, né, tudo isso tá, vamos dizer assim, relacionado. Né? Então, essa coisa de se agarrar ao mantra faz com que toda a matéria rica e extensa dos pensamentos, eles fiquem para trás. Bom, acho que eu falei para vocês o que eu precisava falar. Eu vou só resgatar, então, aqui as instruções básicas para meditação, porque eu não sei quem nunca meditou e entrou agora. Para meditar, a gente tem que sentar com a coluna ereta, as costas precisam estar retas, os pés apoiados no chão, ambos, não cruzar a perna. As mãos, vocês podem colocar elas nessa posição, sobre as pernas, ou vocês podem colocar no braço da cadeira, ou assim mesmo, sobre os joelhos, tá bom? A postura, ela deve ser relaxada, mas ela precisa ser alerta, né? Então, silenciosamente e interiormente, né, não precisa falar, a gente repete o nosso mantra, que dentro da tradição cristã nós usamos o mantra Maranata. Por que Maranata? Porque ele é aramaico, a língua que Cristo falava, ele é uma palavra sagrada, ele significa vem, Senhor vem. Ele tem 4 tempos, e isso é importante no processo meditativo, a gente pode até aliar com a respiração, então nós inspiramos Ma, soltamos Ra, depois inspiramos Na, Ta, Maranata, tá? Ouça aí o mantra, você repetindo ele com suavidade, mas de forma contínua, né? Não pense, não imagine nada, mesmo que seja de ordem espiritual, né? Então não acredite que se vier uma imagem espiritual ou coisa assim, é porque o processo meditativo está funcionando. Não, é que você está distraído com a sua imaginação, tá? Então, o mantra é só um mantra. A gente não precisa passar por outras coisas aí. Então, se vierem pensamentos, se vierem imagens, considere como distrações. Imagine que sua mente é um céu azul e essas distrações são nuvenzinhas que elas vão passar. Elas vão ficar passando assim na sua mente, mas a essência, o fundo da sua mente é aquele céu azul. Então, quando essas nuvens passarem, não tente agarrá-las, tirá-las da frente, porque você não vai conseguir. Apenas volte para o seu mantra e aí você vai ficar com esse céu azul aí da tranquilidade da mente e essa pobreza de espírito, que é quando nós deixamos nossos pensamentos, nossas distrações, tudo para trás, tá bom? Então, nesses 7 minutos finais aqui que nós temos, eu vou fazer a leitura prévia de meditação. E aí nós entramos em meditação, tô com o meu sininho, e vocês vão continuar meditando sozinhos aí. Eu vou fazer a prece de abertura. Então eu trago aqui, antes da meditação, um trecho de Mateus, que fala um pouco dessa importância de nós estarmos no momento presente, né, dessa importância da gente não ficar se preocupando tanto com amanhã. Pois por isso vos digo, né, Mateus 6, de 25 a 34, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? Não é isso, né? Por mais que a gente tente, a gente não vai acrescentar nada, a gente não tem controle. E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje e amanhã será lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram.
de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E aí, só um outro trecho que eu iria ler depois da meditação, mas como a gente sempre medita cada um na sua casa, é um trecho que o Papa Francisco trouxe, que eu acho bem interessante, que eu acho que diferencia um pouco o mindfulness de meditação cristã, que ele fala assim: uma sessão de yoga não poderá ensinar um coração a sentir a paternidade de Deus, nem um curso de espiritualidade zen o tornará mais livre para amar. Somente o Espírito Santo tem este poder. Quem nos ensina a amar? Quem nos liberta dessa dureza? Somente o Espírito Santo. Você pode fazer 1000 cursos de catequese, 1000 cursos de espiritualidade, 1000 cursos de yoga, de zen, de todas essas coisas, mas isso nunca vai ser capaz de lhe dar a liberdade de filho. Somente o Espírito Santo move o seu coração para dizer Pai. Somente o Espírito Santo torna o seu coração dócil a Deus e à liberdade, ok? Então é isso. A meditação cristã, ela dá um ponto a mais em todas essas técnicas e ferramentas do Espírito Santo, de Deus, todas essas ferramentas modernas, e nos leva a esse Espírito Santo. Engasguei aqui no final, peraí. Bom, então vamos fazer a nossa oração inicial, a prece de meditação. E aí cada um faz em casa, marca aí o tempinho de vocês, 20 minutos, para quem já começou a meditar um tempo, para quem nunca meditou, faça 10, 15, tem esse sininho. No grupo do WhatsApp, quem não entrou, clica lá no link da bio, tá na coaching, entra no grupo do WhatsApp, eu mando o áudio para vocês de meditação e a indicação de livros, tá bom? Então vamos lá, vamos sentar, vamos fazer algumas respirações mais profundas para nos centrarmos, estarmos aqui no momento presente, que nós não esqueçamos que nós somos templos do Espírito Santo. E podemos também, nessa meditação, a gente não pensa em nada, não imagina nada, mas nós podemos ter intenções e podemos colocar aí nas nossas intenções todos os profissionais de saúde que, em meio a essa pandemia, eles se esvaziam de si mesmo para se entregar inteiramente ao outro. Eles enfrentam o medo, deixam seus filhos em casa para se doar, para cuidar de desconhecidos. Então, que possamos rezar por eles. Ok? E boa noite para vocês, porque a gente vai meditar. Eu não vou vê-los mais até semana que vem. E eu vou fazer a oração, tá bom? Para meditar. Pai do céu, abra nossos corações para a presença silenciosa do Espírito do seu Filho e nos conduza a este misterioso silêncio onde seu amor é revelado a todos aqueles que o procuram. Maranata, vinde, Senhor Jesus. Maranata. Boa meditação.